Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse sermão, né? Infelizmente não podemos nos reunir presencialmente, né? Por isso que esse sermão está sendo gravado, para que os irmãos possam assistir, né? Então lembre-se de orar pelo nosso país, lembre-se de orar pelo nosso estado, né? O nosso estado entrou em bandeira preta essa semana e por causa disso, infelizmente, não podemos nos reunir hoje. Mas esperamos que, de repente, semana que vem já se regularize a situação e a gente pode, né, no máximo na outra semana, e a gente possa estar juntos novamente, né, aqueles que puderem. Lembrem-se então de orar pelo nosso estado, lembrem-se de orar pela nossa igreja, lembrem-se de orar pela nossa cidade e lembrem-se de orar também pela nossa igreja, pelos irmãos que estão em necessidade e pelos motivos que a gente já tem colocado, ok? Eu quero pedir que vocês então abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 15 a seguir, ok? Quando você vai abrindo aí, você já ouviu aquela história, né, aquela frase de que o barato sai caro, né? Tudo aquilo que é barato, normalmente ele pode custar muito mais para nós do que aquilo que a gente imaginava. Eu trabalhei com vendas, então eu sei como que é essa história, né? As pessoas procuram hoje em dia aquilo que é mais vantajoso para elas, não aquilo que realmente vai lhes fazer bem, mas aquilo que traz mais vantagem, seja em preço, seja em benefício, né? Basicamente as pessoas querem pagar o menor preço pela melhor coisa, pelo melhor produto, pela melhor opção, né? E normalmente por causa disso as pessoas gostam até de colocar preço no trabalho de outras pessoas, né? Querem pagar somente aquilo que convém e da forma até como convém. Você acha que isso é diferente quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de uma vida com Cristo? Você acha que isso é diferente quando se trata de viver com Cristo? Você acha que as pessoas também não tentam baratear a graça de Deus? Querem pagar somente aquilo que convém? Mas a graça é de graça, muitos dizem, né? E é verdade, a graça é de graça, para nós não custou nada. Mas ser discípulos de Cristo custa toda a nossa vida. E nós não podemos baratear esse preço, nós não conseguimos baratear o Evangelho, nós não conseguimos pagar apenas aquilo que nos convém, é a nossa vida, ou nós não conseguimos pagar nada. Você conhece a história do Evangelho dos 10 reais? Eu vou contar uma história para você agora que se chama a história do Evangelho dos 10 reais. Ela diz assim: eu quero comprar 10 reais de Evangelho, por favor. Não quero muito. Eu só quero bastante para ser feliz. Mas não tanto a ponto de eu ficar viciado. Eu não quero tanto o Evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Com certeza, não quero tanto o Evangelho a ponto de aprender a amar meus inimigos, valorizar a autonegação ou até contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Eu quero êxtase, eu não quero arrependimento. Eu quero transcendência, eu não quero transformação. Eu quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis. Eu quero ser valorizado por pessoas perdoadoras e de mente esclarecida. Mas eu não quero amar os que são de raças diferentes, especialmente se eles cheiram mal. Quero o Evangelho suficiente para tornar segura a minha família e os meus filhos bem comportados, mas não a ponto de ter de redirecionar minhas ambições ou de ampliar as minhas doações. Então, por favor, dê-me apenas uns 10 reais de Evangelho. Engraçada essa história, né? Ela mostra o Evangelho como se fosse algo por quilo, né? Que a gente pudesse comprar. Me dá só uns 10 reais, me dá só uma dose de Evangelho aí, não é? Eu não quero o Evangelho a ponto de ele transformar toda a minha vida, só de melhorar um pouquinho ela, não é?
Então, cada vez mais as pessoas estão buscando esse evangelho barato, né? Um evangelho barato, onde Jesus até parece ser rei, onde Jesus até parece ser um mestre supremo, mas que de rei ele não tem nada, porque não tem poder de governar nossa vida. Jesus não pode transformar nossa vida através de um evangelho barato, né? Isso porque nós vivemos esse tempo do desapego. Nós vivemos esse tempo onde só faz sentido para a minha vida aquilo que me faz bem. Só faz sentido se não me exigir nada além do que eu posso pagar. A partir do momento em que um relacionamento, a partir do momento em que alguma amizade exige algo além do que eu estou disposto, isso deixa de ser bom para mim. E a partir disso é onde eu pego até mesmo Jesus, coloco ele na minha forma pessoal e tento moldar ele conforme a minha vontade, conforme a minha expectativa, em vez de ser ao contrário, quando na verdade Jesus deveria nos moldar para sermos de acordo com a sua imagem e semelhança. Agora o problema é que não dá para moldar Jesus. Vamos ler o texto aí, João capítulo 6, versículo 15 até o 21. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, o que será que essa história do Evangelho dos 10 reais tem a ver com esse texto aqui? Como é que esse Evangelho limitado tem a ver com esse texto que a gente leu aqui? E a resposta começa ali no versículo 15, quando Jesus ele se recusa a ser rei das multidões. Esse aqui, o Evangelho de João, ele apresenta 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais. Então no Evangelho de João você não vai ver dizendo assim, esse foi um milagre de Jesus. Não, João considera sinal, porque o sinal ele cumpre uma função de apontar para alguma coisa, né? Então os sinais de Jesus, que nós chamamos de milagres, que João chama de sinais, eles cumprem a função de apontar para Jesus. Ou seja, a ideia não é que a gente tenha que olhar para o milagre em si, mas para quem fez, né? A gente não tem que olhar para o sinal, mas para aquilo que ele aponta, e o sinal aponta para Jesus, né? E esse aqui é o 5º sinal que Jesus faz no Evangelho de João, né? E esse sinal ele ocorre logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes. E você também encontra esse sinal tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas você não encontra. Lucas é o único que acaba não falando sobre esse sinal. Então, quando aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, quando a multidão viu esse sinal, quando o povo viu esse sinal, eles ficam tão maravilhados, né? Porque Jesus multiplicou ali 5 pães e 2 peixes, eles ficam tão maravilhados que eles querem fazer uma coisa, eles querem pegar Jesus e proclamá-lo rei daquele povo, ok? Só que o que Jesus faz? Ele rejeita, ele não quer ser o rei daquela multidão, ele se despede dessa multidão e vai para o monte orar. Então, quando olhamos para o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, e quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que o motivo dele ter rejeitado uma revolução, porque Jesus só poderia ser feito rei mesmo por meio de uma revolução, não seria um processo democrático como nós conhecemos. Roma dominava sobre aquele povo, Roma subjugava eles, então tinha lá o imperador, tinha lá o governador. Então, para Jesus ser feito rei,
o sangue teria que ser derramado, né? Sangue de romanos e de outras pessoas com certeza seria derramado. E Jesus rejeita isso. Ele rejeita essa revolução, ele rejeita o trono, porque esse não era o seu objetivo. Ele não tinha o objetivo de ser um rei político, né? Politicamente falando. Então, tanto que Jesus diz a Pilatos uma coisa, quando ele está diante de Pilatos sendo julgado, Jesus diz para ele: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Só que olhando do ponto de vista das multidões, parecia muito certo, muito legal fazer Jesus rei, não é? Proclamar Jesus como rei. Quem não ia querer uma coisa dessas? Com certeza vocês gostariam de ter Jesus como rei do Brasil, não é? Como presidente do Brasil. Não seria uma ótima ideia? Eu gostaria. Não é? Com certeza eu também gostaria, humanamente falando. Eles já haviam visto alguns sinais, eles já haviam visto algumas curas, e agora tinha acabado de ser alimentado por meio de um milagre. Então, com certeza, Jesus era quem eles estavam esperando. Só que o problema estava na intenção desse povo, uma intenção oculta. E essa intenção parecia ser a de moldar Jesus de acordo com as perspectivas deles, ou seja, o que eles queriam. Até aquele momento Jesus tinha agradado eles, tinha feito as coisas que eles gostavam de ver, tinha feito sinais, curas, tinha até dado comida para o povo. Então talvez era colocar Jesus nessa forma, né? Assim, você vai ser o nosso rei, você vai ser assim, porque assim é conveniente para nós. Porque é conveniente que você seja o nosso rei. A gente vai à luta por ti. Só que esse parece ser o problema, o mesmo problema que move a nossa política atualmente. Eu me lembro que há alguns anos eu ouvia pessoas dizendo, né? Eu sempre ouvi pessoas dizendo coisas do tipo: eu vou votar em tal candidato porque vai ser melhor para mim. A verdade é que as pessoas estão sempre colocando suas expectativas nos governantes, não é? Então um governante ele só é bom se houver vantagem. Se ele for bom para mim, qual é a vantagem de votar em você? Qual é a vantagem de te seguir? Jesus, qual é a vantagem de te seguir? E naquele momento pareciam ser muitas vantagens, não é? Novamente, multidões seguindo, milagres sendo feitos, povo sendo alimentado, tendo comida. Eles teriam sua nação de volta, porque naquele tempo eles moravam em Israel, mas Israel não era deles, eles eram subjugados, eles não eram livres. Então eles seriam um povo livres e seriam governados por um excelente rei. Só que o reinado que Jesus oferecia era muito diferente do que eles pensavam. Eles estavam dispostos, totalmente dispostos a dar suas vidas e o seu sangue por meio de uma revolução para terem sua terra de volta. Mas eles não estavam dispostos a entregar suas vidas na luta contra o pecado, contra a sua própria natureza, porque isso não tinha vantagem, porque isso não traria riquezas para eles. Tanto que se a gente ler o capítulo 6 inteiro aqui, a gente vai ver que essa mesma multidão, ela segue Jesus, ela vai atrás dele, e ele começa a dar um discurso lá, ele repreende essa multidão, eles falam: vocês só estão vindo a mim porque eu dei pão para vocês, e começa a confrontar essa multidão. E quando ele fala assim: na verdade vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue, quando ele fala essas palavras que eles consideraram duras demais, essa mesma multidão abandona Jesus. E essa é a grande diferença entre aqueles que são simpatizantes da causa de Jesus, aqueles que gostam de alguma coisa que Jesus fala, e aqueles que abraçam o Evangelho, que abraçam Jesus de coração. Enquanto aqueles que são simpatizantes, eles estão ali só pelas vantagens, eles pensam nas vantagens de seguir a Cristo, os verdadeiros discípulos,
eles estarão ali dia após dia. Eles estão sempre com Jesus, carregando sua cruz após Jesus e vencendo na vida. Esses são os discípulos de Jesus. Então, nesse momento, onde começa essa movimentação para proclamar Jesus Rei, os discípulos se deixam levar pela empolgação do povo, né? Talvez eles estivessem se deixando levar ali pela empolgação do povo, e esse momento é onde Jesus já quebra com a festa dos discípulos, né? O que ele faz? Vocês vão na frente, entrem no barco, vão adiante de mim, né? Que eu vou para o monte orar. Vamos sair daqui. E os discípulos mostram sua diferença. Eles mostram sua diferença como? Mesmo não entendendo por que Jesus não queria ser feito rei, eles obedecem a Jesus. Mesmo sem entender por que Jesus não queria essa glória para si, eles obedecem a Jesus. Eles pegam o seu barco e vão à frente de Jesus. Então, nesse momento, Jesus sobe para o monte orar, e enquanto ele está no monte orando, seus discípulos entram no barco e seguem viagem. Aí começa a bater um vento. Além de forte, esse vento era contrário a eles. Imagina você remando no barco. Uma coisa é o vento bater e te levar para o teu destino, né? Então, um vento forte que te empurra para frente, talvez. Outra coisa é o vento bater contra você. Você sabe que você vai precisar de muita força para remar. Até mesmo homens experientes, pescadores experientes, como Pedro, Tiago, João, até mesmo eles ficaram com medo. E o texto diz que eles ficam a noite toda remando, sem esperança nenhuma de que as coisas mudariam. E de certa forma isso resume a nossa vida com Jesus e resume as dificuldades que nós estamos passando. Nós somos homens e mulheres que, por mais que a gente tenha experiência em nossa vida, ainda assim nós enfrentamos dificuldades pelo caminho, ainda assim nós enfrentamos tempestades. E isso fica mais claro ainda quando a gente está longe de Jesus. Quando, além de estarmos enfrentando uma tempestade, Jesus não está conosco. Jesus estava orando, seus discípulos estavam enfrentando a tempestade. É verdade que quem mandou os discípulos para aquela tempestade foi o próprio Jesus. Mas é verdade também que sempre que a gente está longe de Jesus, as coisas ficam mais difíceis. As coisas parecem um pouco difíceis. Esses são os momentos em que toda a nossa força falha. E sinceramente falando, esses momentos eles também são ótimos para nós, porque eles revelam quem nós somos. Eles também revelam quem Jesus é. Eu mesmo tenho experiências assim. Eu já passei por momentos assim. Eu me considero uma pessoa um pouco paciente. Às vezes é difícil eu perder a calma, eu tenho um bom humor, mas houveram momentos em minha vida em que eu realmente perdi a cabeça fácil, perdi a paciência fácil demais. Algumas delas quando eu estava no trabalho, né? E muitas vezes no mesmo dia eu perdi a paciência, ficava bravo, ficava irado, e eu fiquei tão insuportável que nem mesmo eu me aguentava. E daí era o momento que eu parava, refletia, ficava me perguntando: por que será que eu estou assim? Será que eu não estou manchando o meu testemunho perante as pessoas? Será que eu não estou fazendo coisas que eu não deveria, ficando bravo por coisas que eu não deveria? E aí é o momento que eu parava também e me questionava, né? Será que a graça de Deus realmente está em mim? E Deus me consolava dizendo: a minha graça te basta. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Você também enfrenta momentos difíceis? Eu creio que você enfrenta momentos difíceis também. Com certeza. Você é bom em fazer alguma coisa, não é? Você tem os teus dons, você tem os teus talentos.
E com certeza existem coisas na tua rotina que você faz sem dificuldade. Assim como não era difícil para os discípulos lidarem com um barco no mar. Para eles era simples, já eram pescadores experientes. Mas tem dias que você não está bem. Tem dias que você acorda talvez de mau humor. Tem dias que você faz tudo errado. Você pode estar acostumado a fazer a mesma coisa todos os dias. Você pode estar acostumado a seguir uma mesma rotina. Mas tem dias que simplesmente não rende. Tem dias que não vai, não importa o quanto você tente, você não está no seu melhor dia. Todo mundo vai se encontrar nessas dificuldades um dia ou outro. Afinal, nós estamos em um mundo que ele está se acabando em tempestade. E esse mesmo mundo, ele nos pressiona tanto que em alguns momentos a nossa força acaba. Assim como a força dos discípulos acabou e talvez eles pensaram que eles fossem morrer naquele mar, naquela tempestade. Nós cansamos. E não é errado, não é feio admitir que você erra. Feio é continuar no erro. Que nós precisamos então nos colocar diante de Deus e pedir para Ele mudar o nosso coração, aquietar o nosso coração diante das tempestades. Esse era o reflexo daqueles discípulos, naquele barco tentando remar contra os ventos. Homens experientes enfrentando grandes dificuldades. Isso serviu para mostrar quem eles eram. E eles eram meros seres humanos, limitados, que não tinham nem capacidade, naquele momento, de fazer o que eles já estavam acostumados a fazer, porque surgiu um grande imprevisto, os ventos contrários. E se eles não podiam controlar, se eles não podiam lidar bem com aquilo que eles já estavam acostumados, por causa daquele imprevisto, se eles não podiam controlar isso, como é que eles poderiam pensar que eles poderiam transformar Jesus em um mero rei dos homens? Acompanhe comigo. Se os discípulos não conseguiam nem domar a natureza, como é que eles poderiam pensar que dava para domar Jesus? Lembra? Eles ficaram talvez um pouco empolgados com aquela história de fazer Jesus rei, de moldar Jesus, seus pensamentos. Mas se eles não conseguiam nem mesmo dominar a natureza, que era a criação de Deus, como é que eles poderiam domar o próprio Criador? Como é que eles poderiam colocar o próprio Criador dentro da caixinha deles? Como é que nós podemos pensar em domesticar Jesus, em domar Jesus, quando tem dias que a gente acorda de mau humor e isso já estraga o nosso dia? Para os discípulos, naquele dia, domesticar Jesus era fazer com que o Senhor se encaixasse nas expectativas que eles tinham sobre Ele. Então Jesus seria um justo rei, Jesus governaria com retidão, Jesus traria um período de paz e alegria àquele povo. Era isso que os discípulos queriam. E nós fazemos o mesmo quando todas as nossas orações são voltadas para o nosso bem-estar. E quando tudo que a gente ora, a gente imagina que Jesus está obrigado a responder qualquer coisa que nós pedimos. E assim nós tentamos controlar Jesus e moldá-lo conforme nossas expectativas. Os momentos de tempestade em nossa vida, eles servem para mostrar quem somos. Seres humanos, limitados a esse tempo e espaço. Deus, por outro lado, é aquele que sabe tudo. Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Por isso entenda que mesmo quando Ele te manda para as provações da vida, mesmo quando Ele te manda para as tempestades do dia a dia, tudo que Ele fizer, do jeito que Ele fizer, é para o teu crescimento, é para o nosso próprio bem, mesmo que não seja da forma que nós queremos. Às vezes Ele pode nos mandar remar no mar furioso, mas no fim de tudo nós cresceremos com essas provações. Então vem o momento do sinal. Então vem o momento em que Jesus resgata os seus discípulos. E a gente está chegando na melhor parte. Os discípulos passam aquela noite inteira
tomando atrás do mar, naquela angústia, naquela ansiedade, provavelmente com medo de morrer. E como se não bastasse, eles olham uma figura vindo ao encontro deles, uma figura estranha, caminhando sobre as águas. Imagina só, você já está naquela angústia, remando a noite inteira, de repente você olha uma figura vindo ao seu encontro, andando pelas águas. Deve ser tenso, não é? O Evangelho de Marcos diz que eles chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Imagina só, mas isso só mostra o quanto eles estavam desesperados naquele momento, como eles eram limitados como seres humanos, e como nós somos limitados, não é? Já não bastasse a noite inteira que nós estamos remando, enfrentando dificuldades, agora vem um fantasma, agora é o momento da gente morrer. Só que o que nós tiramos de lição dessa passagem, desse pedaço da vida dos discípulos? Que em nossa angústia, nos momentos em que nós estamos angustiados e ansiosos, nesses momentos de maior angústia e ansiedade, nós não somente criamos uma tempestade, como conseguimos de alguma forma criar uma tempestade num copo d'água. Imagina só, eles já estavam enfrentando a maior tempestade da vida deles, e aí eles conseguiram, no meio daquela tempestade, criar ainda uma outra tempestade no copo d'água. Porque não era um fantasma, era o próprio Senhor vindo salvá-los. Mas na angústia e na ansiedade deles, eles viram mais do que eles deveriam, né? Nossos problemas se tornam maiores quando nós estamos ansiosos, quando estamos angustiados. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é a calmaria em pessoa, o Adriano. E quando eu estava para casar, ele veio para ser meu padrinho de casamento. E o meu casamento estava lá, tinha muita coisa dando errada antes ali. E como ele ia ser lá na Casaleta, lá no parque, na Expo, a festa e a cerimônia ia ser aqui na Brasileira. Um dia antes o pessoal foi levar o refrigerante lá para a Casaleta, o mercado foi levar e não tinha ninguém para receber. Aí tiveram que deixar na Brasileira. Aí pensa, irmãos, no dia do meu casamento, de tarde, cheio de coisa para fazer, eu ainda tive que dar 3 viagens de carro até a Casaleta para levar os refrigerantes para lá. Pensa na correria que foi, não é? E daí o que aconteceu? No meio daquela correria lá, entre a primeira e a segunda viagem, eu deixei a chave do carro no contato e fui carregar o carro. Aí quando eu fui abrir, o carro travou automaticamente. Eu falei, eu não acredito. Naquele momento eu precisei me agarrar em alguma coisa porque eu estava quase infartando ali. Baixou minha pressão, eu fiquei assim, esse meu amigo, calma. Calma o quê, rapaz? Está muito tenso aqui, o que eu vou fazer agora? O carro do meu pai. E daí ele falou assim, olha, era uma caminhonete, né? Ele falou, tem essa janelinha aqui por trás, ó. Tenta forçar ela, abrir, de repente alguém bem magrinho pode passar aí. Aí eu fui lá naquela correria, eu comecei a forçar de todo jeito ali. Ele não vai abrir esse negócio, essa coisa não vai abrir. Complicou tudo. E um monte de gente vindo atrás de mim para me passar a informação do casamento. Aí esse meu amigo, que é a calmaria em pessoa, ele foi lá, no maior zen dele, assim, pegou, mexeu ali e abriu a janela. Aí chamamos um gurizinho lá, bem magrinho, ele passou, pegou a chave, abriu a caminhonete e ficou tudo bem. Nossos problemas se tornam maiores quando estamos ansiosos. Agora isso fica pior ainda se a gente guarda dentro de nós toda a nossa angústia, se a gente não põe para fora. A cabeça fica girando a mil, o problema continua acontecendo e nós não tratamos. E eu digo aqui que lá em Marcos, né, eles gritaram, é um fantasma, vamos morrer. Mas foi bom deles terem botado isso para fora, que foi no momento que eles gritaram que era um fantasma, que Jesus disse, não tema, sou eu. Foi porque eles gritaram que Jesus pôde responder a eles, foi porque eles botaram para fora que Jesus pôde responder a sua angústia, dizendo, não temam, não é um fantasma, sou
ajuda em 90% do teu problema. Porque quem está dentro de uma tempestade, quem está enfrentando a tempestade, só vê tempestade. Quem está do lado de fora consegue enxergar melhor. E Jesus está do lado de fora da tempestade da tua vida te dizendo: não temas, sou eu. Então não espere, bota tua angústia para fora, encontre alguém que está disposto a te ajudar e grite por socorro, mesmo que seja para falar coisa sem noção. Olha só, os discípulos falaram uma coisa mais sem noção do mundo. O próprio Senhor da Glória vindo resgatá-los e eles achando que era um fantasma. Pensa se isso não é sem noção. Talvez você fale: mas é muita besteira, é muita bobagem, não compensa fazer o meu irmão perder tempo ouvindo o meu problema, que é pouca coisa demais. Fale! Não compensa incomodar a Jesus com o meu problema. Fale para Jesus, grite, mesmo que seja sem noção, porque falar vai fazer com que a tua angústia e a tua ansiedade perca força. Você está no meio de uma tempestade, mas Jesus não se esqueceu de você. Olha como Ele intervém. Ele chega no momento certo na vida dos discípulos, nem antes e nem depois. Ele chega no momento certo. Isso nos mostra que até mesmo o sofrimento, ele tem suas limitações. Nós somos limitados, mas o nosso sofrimento também é limitado. Uma hora ele vai acabar. Se no meio das tempestades a gente se depara com nossas limitações, diante de Jesus o sofrimento tem tempo marcado. Salmo capítulo 107, versículo 29 e 30 diz: reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Jó capítulo 9, versículo 8 diz: só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Olha que maravilha! Esse sinal, além de ser mais uma revelação de Jesus aos seus discípulos, ele nos mostra muito mais. Dá até para ver a mensagem por trás disso. Lembra lá do começo, quando a gente falou do Evangelho dos 10 reais, dos discípulos e da multidão querendo fazer com que Jesus seja um simples rei? Olha a mensagem que há por trás disso. Vocês queriam um simples rei moldado aos seus desejos? Um simples rei pode andar sobre as águas? Olha como até nisso parece que a gente limita Jesus, não é? Um simples rei não pode andar sobre as águas. Um simples rei não pode fazer o que Jesus fez. Um simples rei não satisfaz as maiores expectativas, não te livra, não te liberta da tua angústia. Ele não te liberta das tuas ansiedades, mas o Rei dos Reis, o verdadeiro Filho de Deus, esse pode. Esse é o poder de Jesus como o Filho de Deus. E para a gente concluir aqui, essa história é a nossa história também. A melhor parte é com certeza essa, quando Jesus vem nos buscar, quando Jesus vem nos resgatar. E quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele ordenou, antes de subir aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que fossem feitos outros discípulos em nome dele. E assim ele constituiu um corpo, uma família para ele, da qual todos os que creem podem fazer parte. Então nós estamos unidos com Jesus, de tal forma que podemos dizer que em Jesus nós andamos, vivemos e existimos. Mas o nosso conflito com esse mundo continua firme e forte. Dia após dia, nós nos encontramos com multidões de simpatizantes com a causa de Jesus, com pessoas que dizem que amam Jesus, que gostam de Jesus, que gostariam que Jesus estivesse presente, mas que na verdade nada querem com Ele. Eles querem somente as bênçãos do nosso Senhor e procuram saber como tirar mais e mais vantagens através da fé. Mas na primeira dificuldade, simplesmente vão embora. São como a semente lançada no meio das pedras ou no meio dos espinhos. E toda vez que alguém se converte ao Senhor, essa separação é feita. O Senhor nos manda entrar no barco. O Senhor nos manda seguir o nosso rumo.
E quando nós obedecemos ao Senhor, nós sabemos que somos seus discípulos. Muitas vezes nós encontramos dificuldades nesse barco, nessa caminhada que não são pequenas. Muitas vezes enfrentamos esses momentos de angústia e ansiedade, esses momentos de dores e sofrimento. E é nesse momento que nós até dizemos, como uma vez o apóstolo Paulo disse, perdemos a esperança da própria vida. Mas se tem algo que nós aprendemos com os discípulos remando aqui sozinhos nesse mar, é que Jesus está sempre nos observando. No Evangelho de Marcos, quando ele está relatando, ele diz essa palavra bem específica: Jesus observava os seus discípulos remando, e no momento certo ele virá nos socorrer. Isso reflete na esperança que temos de viver para sempre. Jesus disse em João 14: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou e lhes prepararei um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Enquanto remamos o barco da vida, enquanto aguentamos tantas dificuldades que não podemos contar, vai chegar um momento que Jesus vai descer novamente. E dessa vez ele não descerá do monte que ele está orando, mas ele descerá do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele em pessoa vai descer do céu para vir te buscar e para te levar para morar com ele. Enquanto o destino dos discípulos aqui era chegar em terra seca, e eles conseguiram, graças a Jesus, chegar em terra seca, o nosso destino é o céu. Quando Jesus vier, ele vai nos levar para o céu, para morar com ele. E chegaremos lá, se tivermos fé. Paulo disse: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta hoje para você é: onde você quer estar? Você quer estar entre aqueles que entraram no barco a pedido de Jesus? Ou você quer estar no meio da multidão de simpatizantes? Saiba que o custo é alto. O custo para isso é alto. E não vai dar para moldar Jesus aos nossos desejos. Nós temos que nos moldar conforme a vontade de Jesus. Nesse barco nós vamos enfrentar muitas lutas e vamos ficar com medo muitas vezes. Mas também vamos viver, sabendo que um dia essa tempestade que estamos enfrentando vai acabar. Porque um dia, talvez o teu dia que você tiver com maior medo, pode ser o dia que Jesus vai descer dos céus dizendo: não temas, sou eu. É nesse momento que tudo vai mudar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Jesus querido, nós cremos que nesse momento o Senhor está nos preparando um lugar. Nós cremos que o Senhor está também conosco por meio do Teu Espírito Santo. E essas tempestades, essas provações que enfrentamos, elas não são maiores que o Senhor. Elas não são eternas, elas têm um tempo marcado e uma hora vai acabar, Senhor. Uma hora estaremos contigo e todo o nosso sofrimento terá tido um fim. Somos teus, Senhor, pertencemos a Ti, entramos no barco por amor a Ti, Senhor. Portanto, preserva a nossa vida. Sê conosco, nos dá a segurança, Senhor, que precisamos para viver. Porque essa segurança nós só encontramos em Ti. Então, Senhor, que a Tua graça repouse em nossa vida, que a Tua graça esteja conosco. E nos sustente, Senhor. E proteja também a nossa cidade, proteja nossas vidas, para que daqui uma semana ou duas a gente possa novamente estar aqui, sorrindo, se cumprimentando a Deus e falando das boas coisas que o Senhor tem feito por nós, Pai. Proteja-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique bem, se cuide e não esqueça sempre de colocar a sua vida diante de Deus. Deus abençoe.